Nós vamos começar e com um enorme prazer nós vamos convidar ao palco para o painel Property, Avaliação Patrimonial e Engenharia de Riscos. O CEO da Rep Seguros, Bruno Servi, seja muito bem-vindo, Bruno. Convidamos também o diretor da S4A Avaliações Patrimoniais, Antônio Lopes. Seja muito bem-vindo, Antônio. Compondo este painel, o gerente de inspeção e engenharia de riscos da Mafre, Elvis Teixeira. Bem-vindo, Elvis. E para moderar este painel, nós convidamos o coordenador de seguros do grupo NC100, Dalmo Murta. Muito bem-vindo, Dalmo. Palavra com o moderador do painel, Dalmo Murta. Tá ligado, Dalmo? Som testando, todos ouvindo agora, né? Bom, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma plenária aqui do nosso 15º seminário da Expo ABGR 2023. Conforme a apresentação, eu sou o Dalmo Murta, coordenador de seguros do Grupo NC-EMS, né? E pretendo aí contribuir de forma positiva para o nosso bate-papo aqui, junto com os painelistas já devidamente apresentados, né? E o tema do nosso bate-papo aqui, até para a gente fazer a introdução, é o seguro patrimonial, né? E o seguro patrimonial ele tem uma característica interessante que, apesar de ser um seguro entre os mais tradicionais, né, entre os mais discutidos historicamente, ao mesmo tempo ele é um tema que nunca se esgota. Há sempre um pouco a mais a aprender, há sempre algo novo de se aplicar na gestão do seu risco no dia a dia, né? E quando a gente fala em seguro patrimonial atualmente, é inevitável não falar de mercado hard. Porque eu tenho certeza de que muitos que estão aqui no plenário agora tomaram um susto nos últimos 2 anos na hora da renovação, momento em que receberam aí cotações com reajustes de 20%, 30%, 40%, em alguns casos até mais, né? Então, eu gostaria de convidar inicialmente aqui para o bate-papo o Bruno Servi. E aí, Bruno, eu gostaria de deixar com você 2 perguntas, né? Primeiro, o que é esse mercado hard de fato? O que ele traz de dificuldade e desafio para a colocação do risco na prática, tá? E segundo, o que é possível fazer de diferente em termos de estratégia de colocação em um momento como esse? Então, por favor, Bruno, a palavra é sua. Obrigado, Dalmo. Boa tarde, pessoal. Todos ouvindo bem aí? Muito obrigado. Iniciando então um tema sobre o panorama do mercado de seguro patrimonial, né, e colocando um pouco em roga aí o que o Dalmo estava comentando sobre a dificuldade que a gente vem sofrendo no mercado nos últimos anos. Eu vou tentar passar aqui um pouquinho da nossa experiência sobre o que é esse mercado e de que maneira que a gente pode ter estratégias diferenciadas ali para atuar nesse mercado nesse momento, tá? Então, o primeiro ponto é por que estamos nesse mercado, né, nesse momento do mercado hard e o que é esse mercado. Eu acho importante a gente contextualizar que isso é um reflexo que já se esperava no mercado de seguros há algum tempo. E é um ciclo que a gente está passando agora e não se sabe ainda quando que ele finalizará, mas é importante entender por que nós estamos vivenciando isso hoje, né? E isso se dá em função das perdas que aconteceram nos resseguradores, que naturalmente acabaram tendo uma dificuldade em obter os resultados que esperavam, e isso, por consequência, dificultou na renovação dos contratos automáticos das seguradoras, fazendo com que elas perdessem autonomia em algumas atividades, fazendo com que as seguradoras tivessem que agir de forma mais rigorosa também na subscrição. Então isso, por consequência dos resseguradores e das seguradoras, isso chega no cliente na hora da sua renovação, na hora de fazer uma necessidade de aumento de apólice, por ampliação, por uma série de questões que possam acontecer, que é normal no nosso dia a dia do mercado.
Então tem reflexos também da pandemia para a gente estar nesse momento, mas isso no Brasil principalmente já era algo esperado por todos no mercado, que em algum momento iria ter um endurecimento de aceitação e de taxas, que o mercado não estaria conseguindo permanecer por muito tempo naquele ritmo de descontos ano após ano, né? Então, dentro desse sentido, aqui nós temos um gráfico que nós fazemos questão de demonstrar para os nossos clientes quando explicamos esse momento, que é o que o Dalmo estava comentando, que é onde a gente consegue enxergar o prêmio ganho pelas seguradoras, as despesas com resseguro, os sinistros e a linha da sinistralidade. A gente consegue ver que ano após ano, nesses últimos 6 anos, esses números eles foram aumentando. E isso são dados públicos, dados pela SUSEP, que fazem a gente conseguir compreender um pouco do porquê que estamos nesse momento de endurecimento de taxas e como que a gente pode atuar nesse mercado. Então, quais foram as dificuldades e os reflexos desse momento de mercado hard que nós estamos vivendo, né? Clientes receberam, como o Dalmo comentou no início da plenária aqui, aumentos inesperados de taxas, agravos, dificuldades para renovar as suas apólices. No primeiro momento, o mercado não teve, de maneira geral, a compreensão dos motivos para isso. A gente teve que se adaptar a esse movimento que em outros países no mundo isso já era mais constante, mas no Brasil a gente não vivenciava isso há muito tempo. Não se apresentaram nesse primeiro momento, nesse primeiro ciclo de renovações, soluções diferenciadas para atuar nesse mercado, que fizeram com que tivesse que ter muita justificativa dentro dos boards das empresas para poder entender o porquê que se estaria contratando o seguro de uma maneira com custo maior do que o que estava previsto, né? A falta de capacidade do mercado também é uma consequência. Então, infelizmente, algumas empresas ficaram sem seguro e isso é uma situação que acontece ainda hoje. A gente percebe que empresas que não conseguiram se preparar para esse momento com gerenciamento de risco, com um trabalho consultivo, chegaram na hora da sua renovação e não obtiveram 100% de capacidade para poder emitir as suas apólices, né? E no final das contas, uma coisa que mudou muito é a dificuldade de ter uma só proposta. Estávamos habituados, né, no mercado de ter várias seguradoras competindo para ter melhores termos e condições. E nesse movimento de mercado hard hoje, a realidade é que em muitos negócios, em muitos segmentos de atividades diferentes, nós temos uma só proposta. E aí a gente precisa atuar de uma maneira mais estratégica para ter a melhor proposta. E não apenas uma proposta que seja aquela que a gente tem que abraçar e aí aceitar, né? Então, quais foram os desafios que nós tivemos aí e que estamos enfrentando nesse momento? E como a gente pode atuar para resolver esses problemas? Com uma antecipação na definição da estratégia de colocação do risco em conjunto com o cliente. Como o corretor de seguros ele pode atuar nesse momento para ajudar os clientes a passarem por esse ciclo, né? É definindo junto com o cliente a estratégia adequada de como ir ao mercado, como demonstrar o risco, o que está sendo feito a nível de gerenciamento de risco. A gente vai falar bastante aqui na plenária sobre isso, para que o mercado ele tenha confiança de que pode assumir aquele risco e esteja confortável com isso. O trabalho ele precisa ser contínuo de gerenciamento de risco. Não é apenas quando chega próximo da renovação que se vai atualizar quais foram as recomendações atendidas, as melhorias que foram realizadas ao longo do ano. Isso precisa acontecer desde o primeiro dia da apólice. O corretor precisa atuar junto com o cliente e com as áreas envolvidas dentro da empresa para que a gente consiga ter um plano que ele vai ser executado ao longo do tempo e não mais esperar que isso chegue só na hora da renovação. A proximidade com seguradoras e resseguradores é fundamental, porque precisamos ter credibilidade no que estamos passando de informação. Os seguradores e resseguradores precisam estar confortáveis com aquilo que está sendo proposto, com o que está sendo demonstrado para eles. Então é fundamental ter esse trabalho consultivo entre o corretor e o cliente para que possa ter um bom resultado na hora da renovação e esses impactos do mercado eles sejam minimizados.
qual que é a estratégia, então, que nós podemos adotar nesse momento, né? É uma estratégia onde precisa ter muita qualidade de informação. Quanto mais informação que os resseguradores e as seguradoras tiverem para poder subscreverem os riscos, maior tranquilidade eles terão para poder ser assertivos em fornecerem as suas capacidades e fornecerem soluções. Um cronograma de trabalho é fundamental para que isso possa acontecer. Então, de que maneira que será tratada a renovação, de que momento que vai se iniciar cada etapa do trabalho. Hoje um trabalho de colocação, é um trabalho complexo, não é uma simples colocação. Para diferentes segmentos a gente precisa ter muita antecipação e cumprir etapa por etapa, e para isso precisa ter organização com um cronograma de trabalho. As recomendações e melhorias que vão sendo feitas, não só a nível do que a seguradora recomenda, mas os investimentos que o cliente vem fazendo a nível de proteção de risco, a nível de ampliação das suas operações. Isso é fundamental que a gente consiga demonstrar para que o mercado ele tenha consciência de que está sendo feito várias situações para progredir, para minimizar os riscos e aí sim transferi-los, né? A atualização de valores em risco é fundamental que se tenha um trabalho adequado, uma instrução adequada para que os clientes possam fazer avaliações patrimoniais ou façam avaliações dos seus valores em risco, porque quando não há a atualização de valor em risco, naturalmente o mercado já fica desconfiado de que algo está errado. E no final das contas, no sinistro, vai ser a pior experiência se isso não estiver adequado. Então é fundamental trabalhar com essa antecipação, procurar, quando se tem a necessidade, consultorias especializadas para esse tema, para que se tenha essa tranquilidade na hora de um sinistro, e isso é bom para todos os envolvidos no processo. É fundamental uma mudança de cultura. Como eu comentei, o mercado hoje ele não tem mais espaço para aquele movimento de descontos e descontos e descontos que se tinha, em função dos números e da sinistralidade que a gente vem acompanhando. E a mudança de cultura de que sim, hoje é fundamental ter as respostas, mesmo que algumas recomendações possam não ser atendidas, de que maneira que se pode conversar e achar uma outra solução que não seja uma solução de simplesmente não fazer. Então é uma mudança de cultura que também os corretores e os clientes precisam ter nesse momento. Roadshow é uma prática que cada vez mais vem sendo bem sucedida, é a realização de onde o cliente pode estar demonstrando de maneira direta para as seguradoras e resseguradores aquilo que ele vem fazendo, aquilo que vem sendo construído pela empresa a nível de gerenciamento de risco, investimentos, o futuro, para que se tenha tranquilidade na hora de subscrever o risco. E esse processo de roadshow ele tem transparência, então é fundamental aquele movimento num momento que nós estamos vivendo, que é um momento difícil, que tenha transparência de todas as etapas do trabalho do corretor junto à seguradora, para que o cliente tenha tranquilidade de que, de fato, ele terá a melhor proposta possível. Então, se será só uma proposta, que seja a melhor, e é com transparência nesse trabalho que a gente vai conseguir passar por esse momento. E o cliente precisa ter a participação ativa desde o início do processo, para que a gente tenha juntos o melhor resultado. Não é uma transferência apenas de um trabalho só do corretor, só da seguradora. O cliente precisa estar ao lado de todos para que ele possa mostrar a sua mensagem, aquilo que a empresa tem de cultura com relação a riscos, e assim o mercado ter mais tranquilidade. Perspectivas futuras desse mercado, para encerrar aqui a minha fala, eu acredito que a valorização do trabalho consultivo, que hoje ele é necessário, é uma tendência que não vai mudar. Então, cada vez mais se percebeu que todos precisam se profissionalizar, buscar conhecimento para atuar nesse mercado, nesse momento. Então, cada vez mais o serviço ele é fundamental para isso, tanto do lado da seguradora, em apoiar com relação à sua expertise de gerenciamento de risco, como também do corretor, que tem essa estrutura e também que tenha essa organização e essa condição de fazer um trabalho diferenciado, né? Com isso, a gente consegue ter previsibilidade de condições.
Eu acho que a pior coisa que a gente passou aí em algumas empresas nesses últimos anos é a imprevisibilidade da renovação. Quanto que vai ser o meu agravo, né? E hoje a gente já consegue ter previsibilidade fazendo esse trabalho antecipado, organizado, para poder ter essa tranquilidade de passar aos acionistas da empresa de como que será feito o processo, qual que é o apetite do mercado, de que maneira que nós vamos fazer a colocação, né? E também acesso a novos mercados. Acho que em momentos de dificuldade, outros mercados se mostraram abertos ao Brasil. Faço aqui uma menção, por exemplo, ao mercado de Miami, de resseguro, que virou um polo para a América Latina e que vem apoiando muito os riscos aqui do Brasil na colocação de capacidades que antes, há alguns anos atrás, a gente não conseguia recorrer a essa solução. Tá? Então, queria agradecer pela oportunidade e ficar aí aberto depois a perguntas para a gente poder trocar experiências aí e um bate-papo. Muito obrigado. Perfeito, Bruno. Muito obrigado pela participação. Até aproveitando a deixa, eu vi que você mencionou em um dos slides anteriores sobre a qualidade da informação a ser apresentada para o mercado segurador, né? E dentro desse pressuposto, naturalmente, a gente sabe que a engenharia de avaliação patrimonial, ela é um parceiro fundamental para trazer credibilidade e conhecimento ao risco, né? Porque a gente sabe que se um segurado não conhece qual é o risco que ele está colocando no mercado, não é difícil de entender a dúvida da seguradora, a desconfiança da seguradora e da resseguradora sobre a qualidade dessa gestão de risco, né? Você tem que conhecer o seu ativo para saber de que forma fazer essa gerência. Então, para a gente dar sequência aqui no processo, eu gostaria de chamar o Antônio Lopes. E aí, Antônio, eu gostaria de deixar também duas perguntas com você, tá? E aí o ponto é, de que forma que a engenharia de avaliação patrimonial pode ser uma aliada do segurado para a colocação do seu risco nesse momento de mercado hard, e indo além, de que forma a engenharia de avaliação patrimonial pode ser uma aliada do segurado no dia a dia da sua gestão de risco. Porque muitas vezes a gente tem uma relação fria ali somente através de um relatório de PDF Excel na hora da renovação. Mas como ampliar o escopo dessa parceria? Se você puder, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Dalmo. Vamos colocar a apresentação. Obrigado à organização, obrigado. O Bruno também aqui, ele introduziu muito bem o assunto. Podem colocar a apresentação aqui para mim, por favor? Aqui, joia. Então, vamos lá. Eu vou fazer um spoiler já para vocês, contar o final da minha apresentação. Está todo mundo me ouvindo bem? Eu gosto de me movimentar, tá? Beleza. Então, melhores práticas. Respondendo já parte das perguntas que o Dalmo fez, são as melhores práticas que vão ajudar, não só no mercado hard, mas eu acho que em qualquer circunstância, mas também a gente pode falar de riscos recusados, né? Você comentou isso rapidamente, ou seja, empresas que tinham esse cobertura e agora não tem mais, e talvez a partir de uma receitinha aqui, né, que a gente vai passar para vocês, eles consigam reverter essa situação e passar a ter aceitação pelo mercado, né? Realmente a gente vê, de verdade, os números são assustadores para o mercado hard. As taxas aumentaram, mas também os valores em risco aumentaram substancialmente. Então a gente viu isso acontecer a partir aí do início da pandemia, e foi coisas de 30%, 40% de valorização do VR, e então uma coisa se soma à outra, e isso dificulta muito as empresas a prepararem os orçamentos para a contratação dos seguros. Mas, bom, falando do aliado, que é a avaliação, né? Então a gente vai, ao longo de um processo, é uma jornada que a gente costuma dizer, fazer a inspeção, ou seja, vamos aos locais, vamos avaliar, vamos ver como que estão esses ativos, vamos colocar os valores neles, vamos também propor outros tipos de análise sobre o risco, isso é bem importante, né? E que a gente possa sugerir melhorias para os clientes,
nessa situação de que vamos buscar uma taxa melhor, assim, ficar mais palatável para a seguradora aceitar aquele risco. Então a gente ajuda isso, esse caminho. Então realmente é uma jornada. A gente traz também, por exemplo, não só os VRs ali, como o Dalmo já falou, né, mas também complementos como DMP, PMP, ou seja, dano máximo provável, perda máxima possível. Isso ajuda o segurado junto com o corretor a fazer uma melhor estratégia de determinação da franquia, do LMI, do limite máximo de indenização, né? Passando aqui um pouco mais adiante, né? E aí muita gente fala assim, puxa, eu vou usar o meu valor contábil para determinar o valor em risco, né? Hoje eu estava falando com um possível cliente e aí ele fala, eu posso usar o valor de mercado? Não, né? O mercado secundário? Não pode, né? É outra metodologia, são análises diferentes, você não reconstrói com o valor depreciado caso você tenha um sinistro e você pode não repor os bens com os valores de mercado. Então existem técnicas que é onde a gente vai chegar a melhor base de valor para isso, né? Então, quando também um pouco do gancho ali do Dalmo é que na hora que você conhece o seu ativo, você não só faz uma melhor gestão dele do ponto de vista de manutenção, de tudo mais, mas da gestão do risco, mas você também está apto a sentar com o seu corretor, né, e ir para o roadshow com os melhores valores, ou seja, você sabe, você está seguro, você está amparado, sabendo, esse é o meu valor, né? E não tampar o sol com a peneira ali, né, como muita gente faz, ou como também eu ouvi coisas absurdas, né, de sugestão para o segurado, dizendo assim, não renova, não atualiza o seu VR, porque senão o seu prêmio vai subir muito. Mas a pessoa, assim, o segurado está se auto-enganando, né? Ou seja, eu vou ter um prêmio proporcional, mas também eu vou ter o rateio ali na hora do sinistro e isso vai ser um desastre. Ou seja, é melhor, às vezes, nem contratar o seguro nessa situação, né? Bom, falei desses pontos, seguindo um pouquinho mais adiante, né? Então a gente fala, não vai nem pagar a mais pelo prêmio, né? Ou seja, dar um valor exagerado pelo seu ativo, pagar mais, e nem fazer uma subavaliação para que você tenha depois o risco de ter um rateio no seu sinistro, né? Eu coloquei ali que tranquiliza o segurado. Não tranquiliza só o segurado, tranquiliza também o corretor e a seguradora, né? Por isso que se torna muito mais palatável para todos os envolvidos, os players ali, nas tomadas de decisão, né? A gente sabe que um componente é a avaliação como melhor prática, mas existem outros pontos também que eu vou cobrir, né? E aí o pessoal me fala assim, o cliente, bom, mas e se eu não contratar a avaliação? O que acontece? Se eu contratar a avaliação? Então eu fiz um quadro aqui rápido e essas apresentações elas estarão disponíveis para vocês, a gente tem que ficar aqui dentro do tempo, mas não contratar, falei, rateio, né? Quando contrata, tem valores atualizados. Outra coisa também, agiliza, quando você tem a avaliação, agiliza o processo de indenização. A gente viu, tem cases de sucesso no mercado, de onde houve o sinistro, é uma coisa realmente chata, mas como o processo todo foi bem conduzido, houve uma boa gestão, foi uma indenização muito rápida, muito tranquila, né, com a seguradora, né? A gente fala também de plantas de risco, né? O que são as plantas de risco? A gente localizar cada um dos valores, dá valor para a parte de construções e o seu conteúdo. Ou seja, quando há um sinistro bem localizado na sua planta, por exemplo, você rapidamente localiza quais são os valores e ali você também regula melhor e muito mais rápido o seu sinistro, né? O que está compreendido no laudo de avaliação? Bom, máquinas e equipamentos, falei sobre isso, os móveis, construções, estoques, né? Isso vai levar o quê? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Valor em risco, limite máximo indenizável. Isso é
uma consequência do laudo de avaliação, ou seja, você tem as melhores informações para as decisões estratégicas e para explicar para o seu board. Muitas vezes a gente tem ajuda aos nossos clientes também, né, os risk managers, a levar para o board por que o valor subiu tanto assim. A gente explica, então fala, bom, e por que isso, por que aquilo? Então, todas essas razões que são parte do processo de tomada de decisão da contratação dos seguros, a gente ajuda a dar o subsídio de valor, né? Então, quando o Dalmo falou assim, que mais que pode fazer, né? Então, a gente fala de uma abordagem mais completa. E falei de jornada agora há pouco, é ir conduzindo o segurado ao longo do processo. E caso tenha sinistro, a gente ajudar nessa regulação desse sinistro, dando valores, por exemplo, né? Falando das melhorias que têm que ser implantadas, né? Fazendo, por exemplo, o que eu chamo, né, de fechar com chave de ouro, que é o due diligence de apólice. Então, os corretores, muitos fazem, outros não fazem, é fazer o que a gente chama de cara crachá, ou seja, ver o risco do cliente versus o que está escrito na apólice. Né? Então a gente vê erros comuns acontecendo, como métodos diferentes de depreciação, um falando um método, outro na apólice falando outro, e isso tem problema na hora da regulação do sinistro. Então esse é um, né? Mas são vários outros pontos em que um bom due diligence ele vai fechar com chave de ouro todo esse processo da avaliação patrimonial, né? E como conclusões, nunca usem valores contábeis. Por favor, não façam isso, né? Não pensem que economizar com a avaliação vai te ajudar. A gente estava conversando agora aqui na sala, antes de vir para cá, falei, puxa, tem empresas que têm prêmios de milhões de reais. 10 milhões, 12 milhões, 20 milhões, e não vai investir numa boa avaliação do seu patrimônio, né? De novo, é um erro. Então, assim, porque eles acham que com um valor contábil é o suficiente, e não funciona, né? Fazer análise de riscos apropriada, né? Importantíssimo, né? Você conhecer o seu risco, conhecer os seus ativos, você como risk manager realmente está tudo aquilo dentro, debaixo de você, sob a sua gestão, você sabe o que você tem e onde estão os seus problemas. Eu falei agora há pouco de tampar o sol com a peneira também, o risk manager ele tem que saber, ele tem que ir a fundo. A seguradora, de repente, ela não precisa saber, mas o segurado, o risk manager tem que saber, ele tem que estar de posse de tudo isso, saber tudo isso, implementar as melhorias e ir para a seguradora e falar, seguradora, eu já fiz isso, eu já melhorei o meu risco. Isso é maravilhoso, isso facilita muito o processo de contratação, né? Aí se fala assim, bom, os clientes vão fazendo alterações no parque industrial, a gente viu várias indústrias, tem atualizações, modernizações, equipamentos que ficam obsoletos e eles esquecem de colocar isso no laudo ou esquecem de informar a seguradora, isso é um problema. Então, as plantas, né, elas são dinâmicas, ao longo do tempo elas mudam, então você tem que isso deixar sempre muito bem claro na apólice, né? E por último ali eu falei do clausulado, né? Então é isso, gente. Então para essa sessão ser o risk manager ou fazer a gestão de riscos é uma grande disciplina, não é só ter, por exemplo, como o Dalmo falou, ter um laudo em PDF. Não para aí, tem muito mais que isso é importante, essa disciplina a gente gosta muito de contribuir para o mercado, né, para que o mercado entenda isso e a gente, né, e todo o mercado evolua, né, e todo mundo ganhe. E com certeza, né, o mercado hard pode ficar mais adiante, soft, mais previsível para isso tudo, né? É isso, gente. Essa foi a minha apresentação. Eu fico à disposição para questionamentos fora daqui do púlpito e passo a palavra para o Dalmo. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Antônio. Eu queria aqui, até para a gente dar um sentido de continuidade no raciocínio, só para a gente trazer aqui um senso de completude, né? A gente já entendeu um pouco sobre a dinâmica do mercado hard, né, e estratégias diferenciadas de colocação.
a gente entender um pouco sobre a parceria com a engenharia de avaliação patrimonial, como é fundamental nesse momento em termos de trazer credibilidade para a gestão do risco. E agora eu queria convidar o Elvis para falar, e dentro do seguinte ponto, né? De que forma que a seguradora pode ser um apoio ao segurado no processo de conquista e amadurecimento da gestão do seu risco internamente. Porque a gente sabe que quanto mais alinhado estiver esse programa internamente, mais suave será a colocação, né? Menos difícil será, mesmo considerando o momento de mercado hard. Então, Elvis, se você puder contribuir com a gente, tá? Por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a oportunidade, obrigado pelo convite, a BGR, obrigado, Dalmo, os companheiros aqui, Bruno, Antônio. Para mim é um prazer aqui poder compartilhar também um pouquinho dessa experiência. Então, o tema aí um pouco do que o Dalmo já elencou, vantagens de uma aplicação efetiva de um programa de gerenciamento de riscos, né? Programa de gerenciamento de riscos maduro. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Elvis Teixeira, gerente da área de engenharia da Mafre. Bom, então vamos lá. Primeiro, a ideia aqui é trazer um pouquinho da visão, qual a importância, o que é necessário para implantar um sistema de gerenciamento sobre a ótica da seguradora e como sobre a ótica do segurado e como a própria seguradora, como o Dalmo bem falou, pode apoiar aqui esse segurado, né? Bom, o benefício é latente, né? O benefício para o segurado é conhecimento do seu risco. E já adianto, como o próprio colega Antônio elencou a conclusão, para a seguradora também. Então o benefício é um ganho aí de conhecimento do risco, né? Então para o segurado diretamente melhora, né, a qualidade de seu risco. Então, ou seja, aquele segurado, ele precisa de fato estar convencido de quão importante é que ele tenha conhecimento de seu risco. Óbvio, eles conhecem o processo como qualquer um, como ninguém, na palma da mão ele conhece o processo de sua empresa a fundo. Entretanto, ele precisa sim, de fato, conhecer quais são os riscos intrínsecos ao seu negócio. Ele precisa ter clareza, identificação de o que o ameaça, né? E muitas vezes somente com um trabalho interno não é factível, ele não enxerga, né? Então, fundamental, papel da seguradora, que vai lá, analisa o risco, corrobora com conhecimentos, né? Então isso ele agrega para esse segurado um conhecimento externo, né, de seu risco. Então a seguradora é uma ferramenta fundamental para que o segurado a utilize, porque a seguradora ela vive de fazer análises de risco. A seguradora ela conhece N empresas de determinado segmento ao qual ela consegue ali captar os níveis de proteção, como essas empresas estão se direcionando. E sim, ela traz isso quando ela traz, por exemplo, faz uma inspeção de riscos e ela agrega esse segurado, ela traz uma possibilidade de um compartilhamento de recomendações. Ela oferece a esse segurado algumas visões nos quais fatalmente elevam a qualidade desse risco, né? Então, para o segurado, de fato, é fundamental que ele tenha essa abertura de receber essa informação de fora, assimilá-las, óbvio, né, e implantá-las, porque, de fato, ele está ganhando ali na qualidade de seu risco. Além do mais, além da própria seguradora, há serviços de consultoria, como do colega Antônio. Então, o segurado, de fato, ele tem que entender que, para que ele tenha controle do seu negócio na contratação de um seguro, por exemplo, ele tendo essa captação de informações externas é algo fundamental, né? Então aporta conhecimento, com base nesse conhecimento externo, ele aporta o conhecimento interno. E aí, óbvio, né, uma gestão de risco madura está diretamente ligada à segurabilidade desse seu negócio, né? Até aqui tem uma passagem curiosa, né? É uma mineradora
um exemplo de uma empresa mineradora do Chile, tá? Que ela por si, ela optou em não contratar seguro, ou seja, ela entendia que ela já tinha certo conhecimento de seu risco, de seu negócio, e ela se sentia confortável. Então, eu mesmo vou ser minha seguradora, assumirei os meus riscos. Não precisa dizer, porque num período aí ela já identificou que não era o caminho, né? Seja por questões compliance, acionistas, até mesmo obtenção de financiamento, ela entendeu que ali era um impeditivo, de fato, né? Era um risco muito grande para ela. E aí, óbvio, né? Houve um despenho, ela teve que correr atrás do tempo para que preparasse uma gestão adequada, buscasse no mercado parceiros, e isso, o investimento saiu muito maior, né? Ela teve que correr bastante tempo atrás aí de um parceiro que aceitasse, e óbvio, quando ela conseguiu essa aceitação, não foi nas condições que ela gostaria. Então, dificuldades, obviamente, precificação e até mesmo aí a limitação da cobertura, tá? Sob o viés da seguradora, o que um gerenciamento adequado corrobora? Conhecimento de sua carteira, qualidade de sua carteira, proximidade com os seus clientes, né? Uma via aí de mão dupla, recebimento de informação, troca de informação, e confere aí uma maior resiliência a ocorrências de sinistro. Ou seja, a seguradora ela se prepara, ela tem conhecimento daquela sua carteira, e ela pode, sim, riscos mais sensíveis, ela fica atenta. Então, de fato, é incontestável um processo de gerenciamento de riscos maduro, adequado, é uma relação de ganho mútuo, tanto para a seguradora quanto para o próprio segurado. Melhor conhecimento do risco, compartilhamento da experiência acumulada, então a seguradora, inclusive, está ali aportando conhecimento, valor para esse segurado, né? E as melhorias dos níveis de proteção. Falando exclusivamente de recomendações, né? Elevações desses níveis de proteção, é uma batalha bastante longa, no sentido de que esse segurado, ele, a cada melhoria, a cada nível de avanço, ele sobe mais um patamar ali de controle. E é algo que, a cada patamar, ele vai alcançando níveis mais complexos de melhorias de implantação. Então, é de fato algo que não tem que ser algo imediato, né? Algo a médio e longo prazo, de fato. Só vai colher frutos de um gerenciamento adequado, maduro, num período aí razoável. Então, não se obtém isso de um dia para a noite. Aqui eu faço questão de mostrar, porque até hoje ainda a gente vê isso, né? Ainda ocorre situações nas quais o segurado ainda vê a seguradora ali como uma certa restrição. A seguradora vem até o meu local, analisa, inspeciona, aponta meus pontos de deficiência, e é isso, ele está procurando problemas, né? E de fato não. O segurado, ele tem que entender que a seguradora está ali para o amparar, né? Possibilitar aí um apoio técnico ao qual possibilite uma elevação desse nível, né? Então não é uma fiscalização, não é uma auditoria, pelo contrário, é uma análise, a seguradora vai, verifica e oferece, reverte essa visão que ela tem, técnica, com base em sua experiência, ela reverte isso em oferecimento de recomendações de melhoria. Então, aquela situação, né? A gente recebe, num primeiro momento, entende, não, são críticas, não. Eu tenho que entender pelo lado positivo, uma possibilidade de avanço, uma possibilidade de melhoria desse risco que no fim da conta é do próprio segurado, né? Então o segurado que está sendo beneficiado, óbvio, cabe único, exclusivamente ao segurado a implantação dessas melhorias. A seguradora ela pode dar um suporte, mas é o segurado quem de fato bota isso de pé, né? Como eu falei, o segurado, quando a seguradora ela traz
essa visão técnica e com base em sua experiência para o segurado, é algo que cabe exclusivamente ao segurado a decisão, né? Ok, a seguradora leva em consideração quando ela está analisando esse risco, mas é o segurado que de fato tem que entender que aquilo é um benefício, é ela que tem que aderir a isso, né? E é uma brincadeira que a gente fala, não é a corrida de velocidade, a seguradora vai lá, entrega recomendações para esse segurado e ele tem que sair desesperadamente fazendo, senão não vai ter aceitação ou não vai ter cobertura numa eventual ocorrência de sinistro, né? Não, é uma corrida de persistência, né? Passo a passo. É melhor que o segurado sim monte, tenha uma equipe adequada e aí vai implantando essas recomendações, essas melhorias no tempo. Não é algo curtíssimo prazo, estou até frisando, é algo a médio e longo prazo onde se colhe frutos. E aí, ok, estou falando de maneira generalista, mas assim, em linhas gerais, hoje no Brasil, muitas empresas têm esse conceito de conhecer de fato o seu risco, saber da importância de que uma gestão de risco reverte em benefícios para ele, né? Então a gente tem sim muitas empresas já num nível bastante avançado aí, maduro de gestão de riscos. Requisitos. Então, num viés aqui, de maneira bastante sucinta, quais são os requisitos para se ter um processo de gestão de risco, mitigação de risco adequado, maduro? Qual é o caminho? Primeiro, a chave do negócio, eu já mencionei, é a aderência desse segurado, né? O segurado tem, de fato, que entender que aquilo não é uma obrigação, e sim algo que vai me possibilitar aí a continuidade do meu negócio, né? A gente ouviu em palestras de colegas entre ontem e hoje, muita palavra, continuidade do negócio. Então, o negócio ele tem que ser perene, para isso ele tem que estar preparado ali. Então, de fato, a alta gestão dessa companhia ela tem que aderir a esse programa, porque ela, além de ser o espelho, todo investimento passa por ali. Então, é o reflexo de como essa empresa vai se portar num processo de gestão de riscos. E óbvio, outro ponto, outro braço fundamental é ter um gestor, um gerente de risco, um risk manager. Então, a importância de um risk manager dentro de uma empresa segurada é fundamental. Não entrando muito no mérito, porque os colegas já brilhantemente esclareceram a importância desse papel, mas é aquele indivíduo conhecedor técnico ao qual ele destrincha esse local, ele conhece os riscos, né? Ele não tem que saber tudo, mas de fato é a pessoa focal ali, é ele que corrobora com o conhecimento do corretor, com os parceiros, consultores e a seguradora. Então é o ponto focal, a chave de sucesso é sim, de fato, o segurado ter uma pessoa foco ali, né? Então esse gerente de riscos dentro do segurado é fundamental para o negócio. Como eu falei, ele não precisa saber tudo, mas ele precisa saber sim onde buscar esse apoio. Então um pouco do que o Dalmo perguntou ali, é essa pessoa que é o elo aí entre as vias de conhecimento dentro da empresa e externamente. E do lado da seguradora, ok, então que eu preciso de maneira generalista, né? Vamos pensar em grandes riscos globais, o que as seguradoras precisam ter para poder apoiar, inclusive, ofertar esse apoio aos segurados. Então, uma equipe, né? Uma equipe especializada, uma equipe conhecedora, bons profissionais, tanto na subscrição quanto na área de engenharia, né? Uma equipe multidisciplinar ali preparada para acompanhar, né, o negócio. Então, é aquele profissional que vai até o local, faz um levantamento, um check-up, um raio-x aí desse segurado e reverte essa informação de maneira interna, né? A seguradora ela tem que ter aí de fato essa visão, ela tem que ter conhecimento de sua carteira, até mesmo a proximidade dos segurados ali, para que ela possa entender a sua carteira, isso é fundamental, bem como direcionar aí os próximos passos.
né? Possuir uma rede flexível de engenheiros, inspetores de risco bastante adequada, robusta, uma vez que as seguradoras elas precisam sim de fato estar preparadas para as demandas, né? E hoje o momento pode ser hard, amanhã ter um novo panorama, e as seguradoras elas têm que ter isso, essa visão em mente, né? Possuir suporte tecnológico, sistemas, processos, procedimentos adequados aí para dar agilidade a toda essa questão de gerenciamento de riscos, guarda de materiais e apoio ao segurado, bem como ela tem que sim, de fato, estar antenado com o que ocorre aí. Vou dar um exemplo. As seguradoras elas precisam ter investimento contínuo, tanto desses profissionais que estão na linha de frente ali, quanto os profissionais de retaguarda, uma vez que o mundo é muito dinâmico, né? A gente está falando aí de quantos acontecimentos, quantas novidades num curtíssimo prazo, num curtíssimo tempo. Então, tem que ter equipes multidisciplinares conhecedoras, por exemplo, tecnologias de fotovoltaicas, eólicas, baterias, carregamentos de baterias. No mercado europeu hoje a gente ouve muito falar do hidrogênio verde. Então, sim, a seguradora ela tem que estar preparada, ela tem que estar sempre ali muito antenada com tudo que está acontecendo, porque pode a qualquer momento chegar sim um segurado ao qual demande esse apoio, né? Ter metodologias conhecidas, óbvio, cada uma tem sua peculiaridade, mas nesse meandro de gerenciamento de riscos, todos se conversam, todos falam a mesma língua, então é fundamental que a análise seja algo que possibilite parceiros de negócio, resseguros, o acompanhamento dessa vida, dessa carteira, né, dos segurados, tais recomendações, que as recomendações sejam pautadas em normatizações conhecidas, óbvio, né, a gente sabe, a gente tem normatização local, normatização internacional, algumas mais restritas, outras abrangendo mais. A gente tem a própria expertise da seguradora, que é algo fundamental, ou seja, quando a seguradora ela vai até um local, ela oferta uma recomendação, uma melhoria, ela não necessariamente está pautada única e exclusivamente em normas, e sim na sua experiência acumulada. Eventos negativos são fundamentais, inclusive, para a elevação do nível de padrão de qualidade, né? A ABNT, NFPA, não vamos entrar em mérito aqui, mas as ocorrências negativas sempre elevam a qualidade dessas normatizações, né? Estabelecimento de planos de melhoria contínua, acompanhamento desses riscos, apoio ao segurado, né? Muitas vezes o segurado recebe ali uma quantidade razoável de sugestões, recomendações, e muitas vezes o segurado sequer sabe por onde começar. Então tem que ser algo rastreável, pautado e de fato que possibilite aí esse avanço dele, né? Formação contínua de seus processos, suas equipes, bem como buscar aí uma facilitação, uma via que oferece aí ao segurado uma consulta, né? O segurado ele precisa ter essa interação risk manager, então por isso que o quanto é fundamental ter aquela figura dentro do segurado. É a pessoa que de fato canaliza ali todas as informações que ele precisa levantar ou distribuir, e ele tem que ter de fato uma linha aí direto de contato com a seguradora, tá? Em linhas gerais é isso. Aproveito a oportunidade para mostrar um pouquinho da proposta de valor, do que a gente aplica, tá? Em riscos globais, basicamente, né? E parte de grandes riscos locais. Então a gente tem uma equipe, de fato, multidisciplinar de engenheiros especializados, onde essa equipe se relaciona, troca informação. Então é uma maneira aí de trazer aí um pouco de conhecimento embarcado, agregando isso ao segurado,
né, equipe multidisciplinar, como eu falei, metodologias, né, relatórios de verificação, ou seja, com base na inspeção realizada, é gerado dentro de um programa ou de um nicho específico algumas sugestões de melhoria, né? E aí essas melhorias elas chegam até o segurado de maneira que ele possa aí de fato tirar isso do papel, né? Temos aí um serviço denominado engenharia de conta, dentre inúmeros pontos oferecidos, o que se destaca é o oferecimento de um engenheiro específico para dar atenção a esse segurado, nessa interação de tirar dúvidas, né? Então, dentro desse catálogo a gente tem isso, e bem como aí, simplesmente aí para finalizar, uma ferramenta que a gente chama de portal Gema, que é uma ferramenta onde vem para dar apoio a esse segurado, né? O gerente de risco, com base nesse acesso, ele consegue extrair as recomendações, ele consegue ali acompanhar em tempo real quais são os status de suas recomendações, bem como dentro dessa ferramenta ele pode interagir enviando documentações e recebendo feedbacks. Bom, é isso, gente. Eu acho que em linhas gerais é o que eu queria poder corroborar aqui com o painel. Muito obrigado. Tá ótimo, Elvis. Muito obrigado pela colaboração. A gente tem alguns minutinhos ainda para acabar o painel. Eu queria ver se alguém da plateia tem alguma pergunta antes de que eu possa fazer o fechamento, tá? Por favor. Boa tarde, meu nome é Marco Aurélio. Essa é uma pergunta talvez meio capciosa, né, para Mafra, né, e para o Antônio Lopes também. A gente sabe que dentro de algumas empresas, nem todas elas, mas sim nas maiores, né, tem o gerente de risco. E nas menores? Como é que né, as médias ou pequenas empresas, como é que elas ficariam dentro desse processo de análise de risco? Quer dizer, qual o suporte que ela teria, né, principalmente na parte de valorização de VR, levantamento de valores, mensuração, né? Como é que ficaria dentro dessas médias, né, empresas ou pequenas empresas, né? A gente sabe que o mercado, óbvio, teria que ter, a gente luta por isso dentro da associação, né, para estar disseminando essa ideia, né, esse profissional, mas a gente sabe que não são todas as empresas que têm esse profissional qualificado. Então a pergunta seria essa dentro de um contexto de gestão de risco, apoio, suporte, né? É isso. Alguém se candidata a responder, por favor? Alô? Tá funcionando? Tá. Olha, eu gostei da sua pergunta e de verdade... Posso só um pouquinho mais o microfone? Sim, ok. Gostei muito da sua pergunta e de verdade, a gente está num evento de grandes riscos e onde se espera que tenha um risk manager, mas não é a realidade do Brasil, né? E é a maioria das empresas. Você sabe que eu já vi até o pessoal não só de tesouraria cuidando, né, da contabilidade cuidando do seguro. Eu vi, bom, área financeira, mas já também vi RH, sabe? Porque está ali dentro, sabe, daquela coisa da pessoa de segurança do trabalho e tudo mais. Então, assim, é uma loucura. Mas aí eu acho que a questão se vira para o corretor apresentar para o segurado as melhores práticas. Então, quando eu falo aqui, falei de melhores práticas, eu gosto de falar muito também para o corretor, porque esse sim, ele tem que orientar bem o seu cliente para procurar uma avaliação, para procurar uma engenharia, para procurar fazer uma análise sobre o seu risco, né? Eu acho que responde, né, a sua pergunta, o principal responsável para levar o conhecimento de seguros é o corretor. Torna ainda mais fundamental quando o cliente é pequeno e médio, ainda mais. Porque quando é grande, ainda existe o apoio do Risk Manager internamente que entende esse processo, né? Mas aí o corretor é quem vai fazer a diferença de fato para esses segurados, né?
Você quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Eu acho que perfeito que o Antônio trouxe, né? Eu acho que é cada vez mais importante a atuação consultiva do corretor. Como eu comentei ali na minha explanação, uma atuação que tem estratégia para poder levar essas melhores práticas para os clientes, porque ele precisa ser o apoio para poder trazer o mundo do seguro para dentro da empresa e de que maneira que a gente pode ter essas melhores práticas, trazer resultado para a empresa. Eu acho que é uma luta que nós temos enquanto mercado de seguros de qualificar cada vez mais os profissionais que estão atuando na linha de frente com as empresas para poder dar esse apoio, independente do tamanho dela. Eu acho que deve ser tanto empresas pequenas, que amanhã serão médias e que depois de amanhã serão grandes, mas também nas empresas que já têm a figura do Risk Manager, que ele também pode contar com o apoio do corretor para trazer inovações e trazer também as atualizações do mercado. Perfeito, obrigado. Quer complementar? É efetivamente isso, acho que os colegas já mencionaram. O papel do corretor, de fato, é fundamental, né? Ele é o responsável ali, num primeiro momento, a trazer informação para o segurado, trazer isso para a seguradora, e o corretor é a pessoa apta a identificar ali, num primeiro momento, quais são as necessidades desse segurado. Óbvio, a questão de cultura, né? A questão de conhecer o seu risco, a sua maturidade, independe muitas vezes do seu tamanho, inclusive, né? Eu acho que é um pouco aí nessa linha, Marco, não sei se respondemos, né? Não está diretamente ligado ao tamanho do segurado, e sim a cultura, a compreensão e o entendimento de quanto importante é o tema. Percepção de risco, é exatamente isso, né? É uma maturidade na percepção de risco e do trato da coisa ali, do seu próprio processo interno, né? Então, pessoal, só para fazer o fechamento aqui, eu vi que a gente já está encerrando, né? Temos menos de 2 minutos aqui. Eu acho que o que a gente pode tirar de resumo desse painel é o seguinte: considerando esse momento que nós estamos enfrentando atualmente de mercado hard, é mais do que fundamental que o Risk Manager, de fato, tome a liderança do processo. Não só no espectro externo, indo para o mercado, apresentando o seu risco, negociando com seguradoras e resseguradores, sempre em linha com a estratégia da sua corretora, mas principalmente no aspecto interno, tomando para si o programa de melhoria, negociando com engenharias, negociando com SMA, destravando investimentos, porque é somente ele se dedicando à melhoria desse processo interno que ele vai adquirir conhecimento de causa sobre o seu risco. E é esse conhecimento de causa que vai levar credibilidade para o mercado segurador na hora de colocar essa apólice. O que vai tornar esse momento um pouquinho mais fácil de navegar, né? Eu acho que é isso que a gente pode tirar de conclusão do nosso bate-papo aqui hoje. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer aos painelistas e a todo o pessoal que prestigiou. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que fizeram parte deste painel aí, trazendo todas essas informações. A gente sabe que o tempo é muito curto para tanta informação, né? Mas na medida do possível, claro que vocês fizeram um serviço maravilhoso aqui no ABGR 2023.